Bom dia, meu amigo e minha amiga! Que satisfação começar mais um dia na sua companhia, ouvindo e lendo a Palavra de Deus, aprendendo mais daquilo que o Espírito Santo nos revela por meio da Palavra. Hoje estamos entrando na nossa leitura no livro de Atos, capítulo 17, seguindo aqui a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Cada trechinho da Bíblia tem uma lição para nós. Cada pedacinho da palavra nos ensina algo útil para as nossas vidas. Eu convido você a me acompanhar aqui na leitura. Atos 17, do versículo 1 em diante, diz assim: tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. É interessante a pregação de Paulo em cada lugar que ele ia. E é interessante esse termo que é usado aqui na palavra. Paulo estava demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse. Você já parou para pensar nisso? Por que era necessário que Jesus sofresse? Por que era necessário que Jesus passasse por aflições? Se você lembrar da última cena de Jesus antes dele morrer na cruz, é uma cena terrível. Jesus está com a cabeça toda furada por uma coroa de espinhos, as costas rasgadas pelos açoites que ele recebeu, as mãos furadas, encravadas no madeiro, os pés também. Está sem roupa, seminu, apenas com uns tecidos que eles deixavam envolvendo as partes íntimas. Jesus está todo machucado, sangrando. Diz que ele sangrou até a última gota. Ele está perdendo o próprio sangue, ele está suando no sol, e é o sol do meio-dia, e é o sol que vem desde as 9 da tarde até as 3 da tarde, é um sol terrível. Numa região desértica, Jesus está sem ar, e Jesus está bradando e dizendo, Deus meu, por que me abandonaste? E você talvez já perguntou por que Deus deixou Jesus passar por tudo isso? E eu quero dizer mais para você. Deus não apenas deixou, mas a Bíblia diz que agradou ao Pai moê-lo. Agradou ao Pai fazê-lo sofrer, enfermar. Como assim agradou ao Pai fazer o seu filho sofrer? Como assim? Precisamos então retornar a toda a história bíblica. Por isso Paulo foi nas Escrituras, retornando à história bíblica e aos profetas. Ele lembrou do pecado de Adão e Eva e o pecado dos nossos ancestrais e de que forma Deus disse que por causa do pecado morreríamos. Que por causa do pecado era necessário a morte, o afastamento de Deus. Estávamos condenados e vamos pensar no pecado de toda a humanidade, desde o pecado que foi feito lá por Adão e Eva e depois o pecado de Caim matando seu irmão Abel e aí todas as maldades da humanidade. Imagina a penalidade que um criminoso mereceria se ele tivesse sobre si todos esses pecados. Exatamente isso que Jesus passou. Quando Jesus recebeu a coroa de espinhos, ele recebeu uma coroa que dizia, você é o rei dos pecadores. Aquela coroa representava todo o pecado da humanidade. Por isso recaiu sobre Jesus. E Deus, ao olhar para Jesus, não enxergava naquela hora um filho amado, mas enxergava um criminoso, um pecador terrível que lhe ofendeu com coisas horríveis. E por isso, Jesus precisava tomar sobre si, ou seja, pagar no seu corpo o nosso pecado. E é por meio deste ato expiatório, deste ato de sofrimento, deste ato de troca, que Jesus nos salva.
Ele só pode nos salvar porque Ele sofreu. E nós só podemos ser livres do sofrimento, da morte e do pecado porque Ele morreu por nós, porque Ele sofreu por nós. Por isso, o profeta Isaías anteveu tudo isso e escreveu 700 anos antes de Jesus nascer. Está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as carregou com as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras somos sarados. Também diz ali vários trechos no capítulo 53 que ninguém iria crer na sua pregação, que Ele era homem de dores e rejeitado, e que o seu nome foi cortado da terra dos viventes, ou seja, que Ele morreu, mas também diz que depois Ele ia ressurgir e ia se alegrar vendo a sua posteridade, ou seja, vendo aqueles que Ele salvou, somos nós. Ei, Jesus precisou padecer, precisou sofrer, para que eu e você não venhamos mais a sofrer. Para que eu e você não sejamos mais escravos do diabo. Por isso, quando Deus olha para você, Ele diz: filho, larga o pecado, porque o pecado já foi pago na cruz. Abandona isso, para que agora você seja livre. Vem comigo. Não te torna de novo escravo de Satanás. O preço já foi pago. Você não é mais um devedor. O preço foi pago lá na cruz do Calvário. Amém? Você recebe este sacrifício pela sua vida? Você consegue entender que isso é por você? E você diz assim: eu quero receber o sacrifício de Jesus? Então você recebe a salvação. Você quer receber isso hoje? Se você nunca fez essa oração, convido você a fazer comigo. Repete assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. A partir de hoje, eu pertenço a Ti. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa todas as minhas ofensas. Carrega sobre Ti as minhas dores e as minhas ofensas. Eu recebo hoje o Teu Espírito Santo e eu peço que Tu escrevas o meu nome no Teu livro. Pai, eu oro por este amigo que fez essa oração, por esta amiga, e eu declaro um novo tempo na vida desta pessoa. Eu declaro que os seus pecados do passado foram todos perdoados, que esta pessoa é lavada pelo sangue de Cristo e que as coisas velhas já não fazem mais parte. E eu peço que o Senhor desperte esse amigo para viver a partir de hoje uma nova vida, uma vida livre da sujeira do passado, uma vida limpa, uma vida na Tua presença. Eu peço, Espírito Santo, te derrama sobre essa pessoa. Fortalece cada pessoa que nos ouve. Anima aqueles que já foram salvos há mais tempo para que andem na novidade de vida, para que valorizem o sacrifício que foi feito e para que possam desfrutar da alegria da Tua presença. Pai, obrigado porque o Senhor decidiu levar sobre si as nossas dores. Obrigado, Deus, porque o Senhor mesmo resolveu o problema que nós geramos por meio dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Nós te agradecemos e nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Ô, meu amigo, que tal compartilhar esse devocional para que mais pessoas entendam o sacrifício de Jesus e sejam salvas por meio da fé nele? Que tal gastar o seu tempinho agora, mandando aí para 5, 10, 15 amigos, colocando no grupo da família, convidando as pessoas para ouvir e assistir o devocional todos os dias. Que Deus abençoe você e até amanhã.